Fala pessoal, belezinha? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Escola Online. Nesse vídeo de hoje vou dar continuidade às resoluções das atividades do PET volume 4 do segundo ano de Matemática. O tema dessa semana 3, é prismas. Vamos continuar aqui tratando de geometria espacial. Antes de começar, porém, vamos dar aqueles recados de sempre que eu faço aqui com vocês, né? Para lembrar vocês a nos acompanharem nas redes sociais, aqui no YouTube também, se inscrever, ativar sininho de notificação, não perder nenhum vídeo do Escola Online, deixar o like se gostar para fortalecer o nosso trabalho e para quem gosta de coisas simplificadas e facilitadas, imagino que vocês gostem, né? Por isso estão aqui, para facilitar, para descomplicar os estudos. Podem apontar o celular para o código aí que o Dicão está segurando, para que você tenha acesso direto aos links das nossas redes sociais, para nos acompanhar lá no Instagram, no grupo do WhatsApp, enfim, fiquem à vontade aí, Escola Online é feito totalmente para vocês. Meu nome é Renato, sou professor de matemática aqui do Escola Online e depois da vinheta vamos começar a tratar aí das atividades desse PET dessa semana. Pessoal, o seguinte, como eu disse, o tema dessa semana é prismas, né? Vamos tratar aqui dos prismas. E o que são prismas? Prismas são figuras espaciais, aí, né? Poliedros, como a gente estudou na semana passada, mas é uma categoria, uma classificação específica dos poliedros. E o que o prisma tem de especial? Eles são sempre formados por duas bases, ou seja, duas faces opostas, paralelas, que são idênticas. Por exemplo, nessas figuras aqui, vemos um prisma de base retangular, que a gente chama de bloco retangular também. Tem um prisma aqui oblíquo, ele é bem inclinadinho, mas sempre a base de cima é igual à base de baixo. Não necessariamente precisa ser uma base em cima e embaixo, tem que ter duas bases, né? O prisma poderia ser deitado aqui também. Reparem que aqui temos outros tipos de prisma. Um prisma de base triangular, triângulo em cima, triângulo embaixo. Um prisma de base quadrangular, né, semelhante a este, como a caixa de sapatos. Um prisma de base pentagonal e um prisma de base hexagonal. Então, geralmente, a gente classifica os prismas com base na sua base, né, pelo nome, né, do polígono que forma as faces opostas iguais às bases, certo? Há alguns prismas com nomes mais famosos, por exemplo, o cubo, que é um prisma que tem todas as faces quadradas. Outra característica importante da gente lembrar aqui dos prismas é que, fora as bases, que podem ser triângulos, quadrados, pentágonos, retângulos, as faces aqui laterais são sempre retângulos, como vocês podem ver aqui, em todos esses são sempre retângulos. Pessoal, outra coisa interessante que a gente vai estudar aqui nessa semana a respeito dos prismas, e é o que é mais cobrado nas questões de prova, de exames, de vestibular, de Enem, etc., é o cálculo do volume do prisma. O volume do prisma é dado por área da base vezes a altura. Então, a gente vai calcular sempre a área da base, essa base vai mudar, né, vai variar de um prisma para outro, e vamos multiplicar pela altura. Essa é a fórmula do volume do prisma, certo? A área total de um prisma, ou seja, a quantidade de material utilizado, né, em área, a área da superfície total aqui do prisma, como se fosse, imagina uma caixa de sapato, a quantidade de material para fazer a caixa, né, a área superficial da caixa, a gente vai calcular, tem um exercício aqui no PET dessa semana que a gente vai usar, fazer esse cálculo, aí vai depender do formato de cada uma delas. Agora, o volume não, o volume está aqui, o volume é sempre a área da base, vai mudar aqui a base de um para outro, mas é sempre a área da base vezes a altura. Pessoal, aquele resumão de início aqui para que a gente possa ter conhecimento, né, entender aí na resolução das atividades. Vamos para as atividades então agora e pensem o seguinte, nessas atividades aqui, a maioria delas é bem direta, bem tranquila. Só tem uma que eu vou chamar aqui da questão bomba, que é uma questão que, de fato, eles pegaram um pouquinho mais pesada, uma questão um pouquinho mais trabalhosa, que envolve outros conhecimentos, mas podem ficar tranquilos
que quando chegar nessa questão aí eu vou resolver tintim por tintim, né? Vou resolver aqui aos poucos, bem com calma, tranquilo para vocês, para que todo mundo possa entender, beleza? Porém, as primeiras atividades aqui, por exemplo, essa atividade 1 é bem facinha, bem tranquilinha mesmo. Olha só, é uma questão do Enem. Ó, me diz o seguinte: uma rede hoteleira dispõe de cabanas simples na ilha de Gotland, na Suécia, conforme a figura 1. Olha aqui, a figura 1 tem a cabana aí. A estrutura de sustentação de cada uma dessas cabanas está representada na figura 2. Aqui, a estrutura é essa. A ideia é permitir ao hóspede uma estada livre de tecnologia, mais conectada com a natureza. A forma geométrica da superfície cujas arestas estão representadas na figura 2, ou seja, essa forma aqui aí vem as perguntas. É um tetraedro? É uma pirâmide retangular? É um tronco de pirâmide retangular? É um prisma quadrangular reto? É um prisma triangular reto? Reparem, vocês podem pensar assim, não, nós estamos aqui no PET, né, na semana que está estudando prisma, então deve ser um dos prismas aí, de fato. Mas não é só por isso, né? Poderíamos estar aqui, de fato, fazendo a prova do Enem. Imagine você fazendo a prova do Enem, se depara com a questão dessa. No Enem pode cair qualquer assunto de matemática e prisma, poliedros, esse assunto está entre eles, os assuntos cobrados no Enem. Aí você vai pensar o seguinte para resolver essa questão, bem tranquilo. Olha para essa figura aqui. Reparem que temos aqui essas faces que são retângulos aqui no meio e nas pontas temos duas faces opostas iguais e elas são triangulares. Então isso aqui claramente é um prisma, né? Duas faces opostas iguais e retângulos aqui nas faces laterais. Se é um prisma e se as faces opostas, as bases, são triângulos, então trata-se de um prisma triangular. Lembrem sempre que o prisma ele é classificado, ele é batizado por meio da classificação das faces opostas, das bases. Se a base é um triângulo, então um prisma triangular. Nesse caso é reto porque ele não é inclinadinho, como aquele exemplo oblíquo que eu mostrei lá no início, beleza? Então a resposta aí bastava saber o tipo desse prisma mesmo, é um prisma triangular reto, bem tranquilo, certo? Vamos para a atividade 2 agora, pessoal. Atividade 2 aí. No cubo de aresta, não é essa ainda a atividade bomba, não. Essa aqui é tranquilo também. Olha, no cubo de aresta 10 da figura abaixo, encontra-se representado um sólido sombreado com as alturas indicadas no desenho. O volume do sólido sombreado é uma questão de vestibular aí, né? A gente precisa calcular o volume desse prisma aí, que está marcado sombreado. É um prisma? Sim, porque olha, a face de cá, essa face aqui, de cá, ela é idêntica àquela face que está do lado de lá. Faces opostas idênticas, as bases aí. Certo? E a altura seria essa distância daqui até aqui. Que é o quê? Que é 10. Por quê? Porque o cubo aqui todo tem sempre aresta 10, então daqui até aqui a gente sabe que é 10. Agora aqui, você sabe que é 3 daqui e ali é 7, certo? Então a gente precisa calcular o volume. Volume de um prisma, a gente já sabe que é a área da base vezes a altura. Nesse caso aqui, a base é dada por um trapézio. Essa figura aqui, esse é um trapézio. Uma figura que tem esse formato aqui, a figura aí que está na base. É essa figura aqui, é um trapézio, certo? É um trapézio. E é um trapézio que temos aqui, no trapézio, para calcular a área, a gente precisa calcular a área da base. A base é um trapézio. Então, qual que é a área do trapézio? A área do trapézio é dada por base maior mais base menor vezes altura sobre 2. Tem que lembrar aí da fórmula da área do trapézio, que é a base aqui. No trapézio, essa base maior e base menor são esses lados opostos aqui, que são paralelos. Então, no caso aqui é 7, aqui é 3. E a altura do trapézio aqui é quanto? É 10, né? Porque daqui até aqui também é 10. Isso aí é um cubo. Então, aqui é 10. Então, teremos aqui que a área deste trapézio será 3 mais 7 vezes 10 dividido por 2. 3 mais 7, 10. Vezes 10, 100. Dividido por 2, 50. Então, a área aqui desse trapézio é 50. A área do trapézio. E o trapézio é a base, não é?
Então vamos para cá, para a forma do volume, a área da base 50, vezes a altura, que é 10. Teremos aí que o volume desse prisma aqui, o volume desse sólido, é 500. Resposta, letra C. Certinho, pessoal? Calculamos aqui primeiro a área da base e depois, só multiplicar pela altura, teremos aqui o volume desse sólido. Lembrando que, para calcular a área da base, a gente precisa lembrar que a base aqui é um trapézio e temos que saber aqui a fórmula da área do trapézio. Resposta, letra C, 500. Tranquilinho? Agora vamos para a questão bomba, tá? Agora preparem aí que essa questão, pessoal, não é para assustar vocês não, tá? Não é porque essa questão é a única que não é de marcar, que não é fechada também não. Na verdade, que essa questão envolve muitos conhecimentos prévios, né? Muitos detalhes de geometria plana mesmo, mas eu vou falar para vocês passo a passo, vão anotando aí e lembrem-se de que qualquer dúvida podem deixar aí nos comentários, certinho? Vamos lá então. Seguinte, essa questão diz o seguinte: uma empresa de cosméticos fez um kit para vender especificamente para o Dia dos Pais e utilizou a embalagem no formato de um prisma de base pentagonal, conforme a figura abaixo. Aí, ó, essa figura ali, está aqui do lado, na verdade. Sabendo que essa embalagem foi feita de um papelão especial e considerando que para fazer as partes onde são feitas o fechamento será usado 10% a mais de papelão, qual foi a quantidade de papelão gasto nessa embalagem? Então a gente precisa calcular aí a área total, né, da superfície desse sólido, desse prisma, e depois aumentar 10%, né, para saber a quantidade de papelão. Qual que é o problema? Vamos aqui, eu penso assim, mas aí é só calcular a área de cima aqui, da base de cima, a área da base de baixo, e depois as áreas aqui laterais. É isso mesmo. Aí a gente vai observar aqui, ó, que temos aqui as bases são pentágonos, né? Então temos que calcular aqui a área desse pentágono. E as faces laterais são retângulos, certo? E aqui retângulo é 5 por 10 de altura. Então no pentágono aqui é 5, 5, 5, 5 e 5. No retângulo é 5 aqui de base e 10 de altura. Beleza. Até aí, ótimo, tudo bem. Mas qual é o problema? Para calcular a área aqui do retângulo, a gente vai calcular a área do retângulo e depois multiplicar por 5, que são 5 retângulos desses. Para calcular a área do pentágono, a gente vai calcular a área do pentágono e depois multiplicar por 2, né? Porque são 2 pentágonos desse. O problema é que para calcular a área desse pentágono, a gente precisa aí, não tem uma fórmula direta, a área do pentágono é tal. Não, a gente precisa aí chegar por algum método aí da geometria plana a área desse pentágono. É isso que eu vou fazer aqui com vocês agora. Olha só. A área primeiro aqui do retângulo, para aquecer só, que é mais fácil. Ó, aqui é 5 e aqui é 10. Então, a área do retângulo vai ser o quê? 5 vezes 10, né, base vezes altura, que é 50. Multiplicando por 5 vezes, porque temos 5 desses retângulos lá. Então, vai ficar a área retangular, a área lateral, vou chamar aqui de área lateral, que é 5 vezes a área de cada retângulo. Então, teremos aqui 5 vezes 50, que vai dar 250. Então, temos aí que a área aqui, ó, é 250 centímetros quadrados, a área aqui dos retângulos, a área lateral. Beleza, fechamos aqui a parte dos retângulos. Mas precisamos agora calcular a área do pentágono. E aí, essa área aqui, que vai exigir um pouquinho de esforço aí, de lembrar fórmulas e conceitos de geometria plana para a gente. Primeiro, esse pentágono aqui ele é regular, certo? Por quê? Ele tem todos os lados medindo 5, 5 aqui, 5 aqui, 5 aqui, 5 aqui, 5 aqui. E tem todos os ângulos iguais também, certo? Primeira coisa, a gente vai dividir aqui esse pentágono, olha só, em 5 triângulos iguais. Ó, são 5 triângulos aqui iguais. Vou dividir aqui em 5 triângulos iguais, certo? Ao dividir esse pentágono em 5 triângulos iguais, o que a gente vai fazer para calcular a área dele? A gente vai calcular a área de um desses retângulos e depois multiplicar por 5. Ou melhor, a gente pode fazer melhor ainda. Para calcular a área
pentágono, a gente precisa saber o quê? A área de cada triângulo desse e multiplicar por 5. Mas para calcular a área de um triângulo, a gente tem que saber a base e a altura. Então, pega um triângulozinho desse aqui, ó, por exemplo, esse triângulo aqui. A base, a gente pode considerar aqui a base 5, nesse lado de cá. Mas a altura relativa a esse lado seria essa altura aqui, ó. Seria essa altura aqui, ó. Essa altura a gente não sabe quanto que mede. Então, como a gente vai calcular essa altura? Por meio de trigonometria. Por quê? Se a gente fechar aqui, ó, vai formar um triângulo retângulo aqui, ó. Vou desenhar esse triângulozinho retângulo aqui separado, ó. Vai ficar um triângulozinho retângulo aqui. Sendo que, aqui, se aqui tudo é 5, vai ficar 2,5 para cá, que é a metade. Aqui a altura que a gente quer descobrir. E aqui a hipotenusa, certo? Beleza. Mas a gente não tem nem hipotenusa, nem aqui essa altura. A gente só sabe que aqui é 2,5, que é a metade do lado. Então, para descobrir essa altura, a gente vai primeiro descobrir qual que é esse ângulo e aplicar trigonometria aqui para descobrir qual que é essa altura. Então, como que a gente vai descobrir esse ângulo? É só pensar assim, ó. A soma de todos os ângulos aqui do pentágono, a gente pode encontrar a soma de todos os ângulos por meio daquela forma que diz o seguinte, que a soma dos ângulos de um polígono é sempre igual a número de lados menos 2 vezes 180 graus. Essa aqui é a fórmula que nos dá a soma dos ângulos internos de qualquer polígono. No caso do pentágono aqui, a gente vai substituir o 5 aqui, o n aqui por 5, que são 5 lados, certo? Porque é pentágono. Então vai ficar aqui, ó, 5 menos 2 vezes 180. Multiplicando isso aqui, 5 menos 2, 3. 3 vezes 180, teremos aqui que essa soma é igual a 540 graus. Então, todos esses ângulos internos aqui somados vai dar 540 graus. Para saber quanto que mede cada um desses ângulos aqui, ó, é só dividir por 5, que são 5 ângulos, certo? Então, só dividir por 5. 540 dividido por 5, então cada ângulo, vou chamar aqui o ângulo alfa, que é o ângulo todo aqui do pentágono, cada ângulo interno do pentágono. Então, o ângulo alfa vai ser 540 dividido por 5, que vai dar 108. Então, cada ângulo aí do pentágono mede 108. Então, quanto que é esse ângulozinho aqui? Ó? Repara que esse ângulozinho aqui é esse aqui, ó, do lado de cá. Ele é a metade do ângulo todo aqui, ó, do pentágono. Então, ele é a metade de 108. Então, esse ângulo aqui é 50, mede 50... Peraí, mudou aqui. Pronto, voltando aqui, ó, esse ângulo mede 54 graus, certo? Esse ângulo lá de cá mede 54 graus. Agora, a gente precisa, então, aplicar a trigonometria aí nesse triângulo com ângulo de 54 graus para saber quanto que vai medir a altura. Então, vai funcionar da seguinte maneira. O que a gente vai fazer? O ângulo aí, esse ângulo aqui, ó, é 54 graus. A gente tem um cateto aqui, que é o cateto adjacente, o cateto vizinho dele, e temos que descobrir o cateto oposto, que seria ali a altura. Cateto oposto sobre cateto adjacente é o quê? É a tangente. Então, teremos aqui, ó, que a tangente de 54 graus é igual à altura dividido por 2,5. Tangente de 54 graus, a gente vai consultar uma tabelinha trigonométrica em algum livro ou jogar na calculadora mesmo. Quanto que é tangente de 54 graus? A gente vai descobrir que é 1,337. Isso aqui é igual à altura dividido por 2,5. Multiplicando cruzado aqui, ó, passando 2,5 para cá, multiplicando, a gente vai descobrir que essa altura aqui é aproximadamente a altura aí, a 3,441. Certo? Então, aqui temos que essa altura, multiplicando aqui, ó, 3,441, certo? Beleza, então a altura aqui, ó, essa altura desse triângulozinho aqui é 3,441 centímetros. Agora sim, finalmente a gente consegue calcular agora a área de um triângulo desse aqui. Calculando a área de um desses triângulos, depois é só multiplicar por 5. A gente vai ter a área do pentágono inteiro. Então, a área de um triângulozinho desse aqui todo, ó, a área de um triângulo desse aqui, ó,
vai ser igual a 5 vezes 3,441 dividido por 2. Por quê? Porque a área de um triângulo é sempre base vezes altura dividido por 2. A base é 5, a altura a gente descobriu aqui pela trigonometria e a gente divide por 2. A área desse triângulo aqui, então, será 5 vezes, vamos fazer esse cálculo aqui, vamos fazer esse cálculo aqui, 3,441 vezes 5, vai ficar 5, 0 leva 2, 24, põe 4 leva 2, 15, 16, 17, que vai ficar 3 números depois da vírgula, 17,405. Dividido por 2, então dividindo isso aqui por 2, teremos aqui 17 por 2, vai nos dar aqui 8, 8 vezes 7, 16, sobra aqui 1, aí desce o 4, 14, aqui vai dar 7, 7 vezes 2, 14, e aí a gente pode arredondar aqui para 8,7, só para ficar arredondado aqui, para não ter que fazer esse 0,5, a diferença vai dar mínimo, então teremos aqui que vai dar 8,7, certo? Ou então, para que se quiser levar aí a conta mesmo certinho, vai dar 8,70250, vai dar isso aqui, o valor exato. Então, a área de um triângulozinho desse vai dar 8,7025, né? Ou 8,7, se quiser arredondar aí. Vai ficar assim, a área de um desses triângulozinhos aqui. A gente tem que multiplicar isso aqui por 5, que são 5 triângulos desse, certo? E depois multiplicar por 10 ainda. Por quê? Ou depois multiplicar por 2, porque são 5 triângulozinhos desse, vai nos dar a área de um pentágono. Só que como são 2 pentágonos, um em cima e outro embaixo, a gente sabe que a área total aí dos 2 pentágonos será, vai ter, se um pentágono tem 5 triângulozinhos desse, os 2 pentágonos vai ter 10 triângulozinhos desse, um embaixo e um em cima, certo? Nesse pentágono aqui, 5 aqui embaixo, 5 ali em cima, desses triângulozinhos que a gente construiu aqui. Então, a área aqui total é só multiplicar isso aqui vezes 10, certo? Então, a área dos 2 pentágonos aí vai ser dada por a área dos pentágonos, a área das bases aí, A área da base será 10 vezes isso aqui. Então, vai ser 10 vezes 8,7025. Arredondando aqui, essa área da base será 87,025. Então, isso aqui é a área das bases, as duas bases já somadas aí, certo? Isso aí é a área das bases. Agora, a gente vai fazer aqui, a gente vai juntar aqui a área da base com a área lateral, que é a área dos retângulos, né? A área dos 2 pentágonos aí, somando com a área do retângulo, certo? Vamos ter, então, que a área total, vou colocar aqui, a área total vai ser 250 mais 87. Vou arredondar aqui para 87, só para facilitar os cálculos. Então, a área total será aí, somando, né, a base com as áreas laterais, vai dar aqui 337 centímetros quadrados. Beleza? Essa é a área total. Porém, ainda não terminou, falta só um detalhe para a gente finalizar. Essa área total, ela tem que ser acrescentada de 10% da área, porque para a região das dobras, como falou aqui, para a região do fechamento, 10% a mais de papelão. Então, temos aí que a área total é 337, né? E temos que calcular 10%. 10% de 337, 10% de um valor dividir por 10, né? Então, 10% vai dar aí 33,7 centímetros quadrados. Somando isso aqui, teremos então que o valor total aí, a área total, a quantidade de papelão que será utilizada, vai ser a soma de 337
com 33,7. Isso vai nos dar aqui 370,7 centímetros quadrados. Certinho, pessoal? A gente arredondou aqui o 0,25, mas esse aqui a diferença vai ser mínima. Então vai dar aproximadamente 371 centímetros quadrados, 370,7 centímetros quadrados, a quantidade total de material que será utilizada. Recapitulando, lembrando que qualquer dúvida é só deixar nos comentários, mas recapitulando, 5 vezes a área do retângulo, porque são 5 retângulos aí nas laterais, 2 vezes a área do pentágono. A área do pentágono a gente calculou assim, ó, primeiro achando a área aqui, ó, de um triângulo desse, depois multiplica por 5. Como são 2 pentágonos, então um retângulo desse multiplica por 10. A gente achou a área de um retângulozinho desse, de um triângulozinho desse, desculpa, e depois multiplicamos por 10 para achar a área dos 2 pentágonos. Somando tudo, a área total, depois mais 10%, chegamos aqui à quantidade total de papelão que foi utilizada aí na confecção, né, dessas caixas. Tranquilo, pessoal? Então a resposta aí, ó, 370,7 centímetros quadrados, beleza? De papelão. Vamos colocar aqui separadamente. Então a resposta aí, vou voltar aqui, ó. A resposta aqui então, 370,7 centímetros quadrados aproximadamente. Belezinha? Vamos lá então para a atividade 4. Finalmente passou a nossa questão bomba aí. Questão mais puxada, mais demorada. Mas vamos agora para a atividade 4. Atividade 4 é um pouquinho mais tranquila, olha só. Um recipiente na forma de um prisma reto de base quadrada, com 26 centímetros de altura interna, contém 4,5 litros de água em seu interior, conforme mostra a figura. Sabendo que a altura da água dentro desse recipiente é de 20 centímetros, e lembrando que 1 centímetro cúbico é igual a 1 ml, o volume máximo de água que ainda pode ser colocado dentro dele sem transbordar é... Repare que temos aqui esse recipiente, né, em forma de um prisma retangular, aí, né, um bloco retangular. E primeiro temos que descobrir qual que é o valor desse x aqui, ó, que é da base. A base aqui ó, é quadrada com lado x, certo? A gente vai descobrir primeiro quanto que é esse x. Como que a gente vai descobrir quanto vale esse x? É só observar o seguinte. Foi falado que aqui tem 4,5 litros de água. Então, se tem aqui já 4,5 litros, tem 4.500 ml. 4.500 ml de água aí, certo? Se 1 centímetro cúbico equivale a 1 ml, então temos aqui 4.500 centímetros cúbicos. Esse aqui é o volume ocupado por essa água. Mas esse volume a gente pode calcular também pela fórmula aí do prisma, né? A área da base vezes a altura, certo? Então teremos que a área da base, que é x ao quadrado, que é 1 quadrado, vezes a altura, que é 20, da parte da água aqui, ó, vezes 20, é igual a 4.500, que é o volume aí ocupado pela água, que já calculamos aqui pelos 4,5 litros. Então, x ao quadrado é igual, é só dividir aqui, ó, 4.500 dividido por 20, que vai dar aqui, ó, corta o 0, 450 por 2, 225. Então, x ao quadrado aí é 225. Portanto, x é igual a raiz de 225, que é 15. Então, x aí é 15. Chegamos à conclusão que essa base aqui tem 15 centímetros. Então, 15 por 15. Beleza? Beleza. Se a base aqui tem 15, agora a gente tem que calcular o quê? O volume máximo de água que ainda pode ser colocado dentro dele. Ou seja, a gente tem que calcular esse volume aqui de cima, ó, esse pedacinho aqui em cima. Ó, quanto de água que cabe aqui em cima. Então é só calcular aqui, ó. A base aqui é x, então aqui é 15 e aqui é 15, do mesmo jeito. E a altura é esse pedacinho aqui, ó. Se tudo isso é 26 e aqui é 20, então essa altura aqui, ó, que falta é 6. Então o volume de água aqui, ó, que falta, a gente pode calcular por 15 vezes 15 vezes 6. Área da base, 15 vezes 15, vezes a altura, 6. 225 vezes 6. Então, a área aqui do volume aqui vai ser 225 vezes 6. 225 vezes 6 vai ser igual a 1.300, cadê? 225 vezes 6, vamos calcular aqui para garantir.
225 vezes 6. 6 vezes 5, 0, 3. 6 vezes 2, 12. Com 3, 15. Leva 1. 6 vezes 2, 12. Com 1, 13. 1.350. Então, vai dar aqui 1.350 centímetros cúbicos. Porém, a gente sabe que 1 centímetro cúbico equivale a 1 ml. Então, 1.350 centímetros cúbicos é a mesma coisa que 1.350 ml. A resposta aí, a letra C. Tranquilo, pessoal? É só calcular, primeiro achar o X aqui, depois calcular o volume dessa parte aqui de cima que falta. Atividade 5 aí, para a gente encerrar. Uma atividade também do Enem. Uma fábrica produz barras de chocolate no formato de paralelepípedos e de cubos, com o mesmo volume. Mesmo volume. As arestas da barra de chocolate no formato de paralelepípedo medem 3 cm de largura, 18 cm de comprimento e 4 cm de espessura. Então, é um paralelepípedo, né? Paralelepípedo é outra palavrinha para um bloco retangular, para um prisma, né, retangular. Então, teremos aí, para calcular o volume dessa barra de chocolate com formato de paralelepípedo, é só multiplicar 18 vezes 3, 3 vezes 18 vezes 4. A área da base vezes a altura, né? Uma aresta vezes a outra vezes a outra, no caso do bloco retangular aí. Então, esse aí vai ser o volume da barra de chocolate em forma de paralelepípedo. Então, vai ficar 3 vezes 18, 54. 54 vezes 4 vai dar 216. Então, 216 aí é o volume, centímetros cúbicos, é o volume dessa barra de chocolate em forma de paralelepípedo. Analisando as características das figuras geométricas descritas, a medida das arestas de chocolate que tem o formato de cubo é igual a... Repare que tem que ser o mesmo volume. Então, a barra de chocolate cúbica deve ter esse volume aqui. A barra de chocolate cúbica, reparem que tem um formato, né, obviamente, de um cubo. Vou tentar desenhar um cubo aqui, ó. Esse cubinho aqui, ó, tem que ter aresta A e A. Ou seja, a área da base é A ao quadrado vezes a altura A. Então, o volume aqui do cubo vai ser A elevado ao cubo, certo? Esse resultado aqui tem que ser o mesmo da outra barra de chocolate. Então, A elevado ao cubo é igual a 216. Portanto, o volume, se o volume tem que dar 216, qual que deve ser a aresta aqui? A aresta deve ser a raiz cúbica de 216, ou seja, temos que descobrir qual número que elevado ao cubo, multiplicado por ele mesmo 3 vezes, vai dar 216. Para quem não sabe de cabeça, dá para fazer de duas formas aqui. Uma forma é fazer por tentativa. 5 vezes 5 vezes 5 vai dar 216? Não dá, né? Porque 5 tem que terminar em 5. 6 vezes 6 vezes 6 vai dar 216? A gente vai descobrir que vai. Então vai achar que é a resposta, vai ser a letra B. 12 vezes 12 vezes 12 daria? Aí isso dá para fazer por tentativa. Uma outra forma de calcular isso aqui sem ser por tentativa é pegar o 216 aqui, ó, e fatorar. Por 2 vai dar aqui 108. Por 2, 54. Por 2, 27. Por 3, 9. Por 3 de novo, 3. E por 3, 1. Reparem que deu aqui, ó, 2 ao cubo e 3 ao cubo, né? Ou seja, 2 vezes 3, 6. Então, esse valor aqui, 216, é a mesma coisa que 6 ao cubo. Então, a gente descobre que 6 seria a resposta. 6 é o número que a gente eleva ao cubo para dar 216, certo? Uma maneira rápida, ao meu ver, seria observando aqui as alternativas, certo? E 6 é a única alternativa que termina em 6, que é o número 6. E a gente sabe que para dar aqui um número terminado em 6, a gente precisa aqui de 6 vezes 6, ou então de 4 vezes 4, que dá 16. Então, a gente poderia testar aqui com 6 ou com 24, mas 24 é um valor muito alto. 24 vezes 24 vezes 24 daria bem mais do que 216. Então, chegaríamos à resposta da mesma maneira aqui, ó, fazendo também por tentativa. Quem quiser testar aí 1 a 1 para ver qual vai ser a resposta correta. Outra maneira é fazer aqui fatorando. E uma outra maneira é decorar, né? Qual que é a raiz cúbica de 216? A gente decora, treina tanto com raízes aí, resolve tantos exercícios para treinar matemática aí, que acaba decorando. Então, poderia ser também. Mas, reparem que tem várias formas de resolver. O que interessa é que, para que os volumes sejam os mesmos,
a aresta desse cubo aqui para o volume da 216 deve ser 6. Então, a resposta da questão 5 aí é o valor 6. Pessoal, chegando aqui ao final deste vídeo, desta aula de hoje, da resolução das atividades dessa semana. Lembrando a vocês, um recadinho que eu esqueci de falar no início, é que para quem não me segue ainda no Instagram, aí, @exatascomrenato, pode ficar à vontade para me seguir, né, para me acompanhar lá, dicas de matemática, algumas questões resolvidas, quiz para testar os conhecimentos, e podem ficar à vontade para me mandar dúvidas por lá também, tá? Estou sempre à disposição de vocês, a ideia é essa. Assim como podem seguir o Instagram, né, do Escola Online BR, lá no Instagram, podem me seguir também, @exatascomrenato. Por fim, chegamos ao fim aqui das atividades dessa semana, finalmente. Obrigado pela participação. Qualquer dúvida, pessoal, pode deixar aí nos comentários, belezinha? Que eu vou responder com o maior prazer a vocês. Alguma dúvida, alguma coisa que não ficou clara, que não tem entendido. Lembrando do projeto Enem, eu não erro mais, Escola Online, estamos na reta final aí do projeto, certo? O Enem está chegando, vem preparar com a gente aí nessa reta final. E no mais, forte abraço, até a próxima, semana 4 vem aí, e estarei aqui, se Deus quiser, com vocês resolvendo as atividades.